Gravando, pessoal. Já tem um chat aqui, meu Deus do céu, meu. O pessoal tá enlouquecido. Momento fama do Gui. Bora, Fala, Gui. Henrique. Tem que divulgar, né? Vamos orar, vamos orar. Fala, Gui. Qual que é o papo? Ah, tá. Se inscreva no canal, ativa o sininho, Bah, o compartilha. canal do YouTube mais zoeira de todos é esse. Vou botar todo mundo na tela aqui. Aí. Vamos orar, pessoal. Será que aparece todo mundo? Quando eu tô compartilhando a tela? Às vezes não, né? Vamos orar? Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado por essa noite. Que a gente pode, Deus, ler a tua palavra. Que a tua palavra está diante de nós. Que a gente possa, Deus, ler com atenção. Entender, Deus, o que a tua palavra diz, o que Paulo estava querendo dizer para os leitores da época, o pessoal de Éfeso, e o que isso significa para nós nos dias de hoje. Nos ajuda, Deus, a entender, que teu Espírito se revele a nós, guie os nossos pensamentos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu botar aqui do cantinho. Tá. Vamos lá. O resumo foi feito ontem, no vídeo do capítulo 4, do 25 ao 5, versículo 2. Foi feito ontem. E hoje começa assim, que é o versículo 3. A gente sabe que o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 foi a parte... capítulo 1 e capítulo 2, na verdade, foi a parte teórica, teológica, bíblica, em que Paulo vai explicar a doutrina do evangelho, capítulo 1 e capítulo 2. No capítulo 3, ele interrompe, fala do mistério do evangelho que estava escondido. No final do capítulo 3, ele faz uma oração pelos leitores da carta. No capítulo 4, ele fala da parte prática, além da parte do cativo-cativeiro, que é a parte mais difícil de compreender. E as partes mais fáceis de entender, mas mais difíceis de viver, são o final do capítulo 4, que a gente leu ontem. Deixar de mentir, falar a verdade, não ficar irado, mas não pecar, não dar lugar ao diabo, aquele que roubava trabalhe, não saia da boca de vocês qualquer palavra torpe, mas sim a necessária para edificação, entristecer o espírito. Daí chegamos agora aqui no 5, versículo 3. A gente faz uma leitura corrida, a gente vai até o 13 e depois a gente volta item por item. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disto. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. A gente continua no 14 amanhã. Deixa eu só abrir um versículo de João aqui. A palavra de Jesus é sempre bem-vinda, né? Vamos lá. Acho que 3:20, peraí. Ah, aqui caiu, meu. Vamos ver se vai abrir aqui. Meu senhor. Não?
faz no livro de Gálatas. As obras da carne, as das trevas, e as obras do espírito, fruto do espírito, né? Ele vai fazer a separação de onde a gente estava e onde está agora, tá? Aí ele fala assim, e toda impureza ou avareza. O que é ser avarento? O que é ser avarento? Pessoal? É tipo ganância. Orgulhoso? Dinheiro? Avareza aqui, ó. Eita, é o problema de usar isso aqui, deixa eu ver. Avareza. Avareza. Difícil, não é essa palavra. Palavra que hoje a gente não usa em variedade sexual. Tinha que trazer uma palavra para um tipo de palavra que a gente usa. O exemplo aqui, ó. O fulano de tal é Pervertido. O fulano de tal é viciado em pornografia, viciado em masturbação, viciado em sexo e ele é da igreja. Não pode, entendeu? Paulo está dizendo, quem é da igreja não pode ser mencionado que esses caras vivem assim. E nem que, por exemplo, o Godoy é apegado ao dinheiro. Não pode, entendeu? É que, meu, se vocês ficar falando no chat, eu vou ter que ficar abrindo aqui, meu. Eu sou curioso. O que tá falando no chat aí? Colocou uns termos ali. Colocaram os sinônimos para pervertido. E por que não aparece pra mim? Tá. Ô, Gui, tu vai lendo o chat pra mim, tá, Gui? Ó, então entre os santos não pode ser mencionado que, tipo assim, ó, entre o nosso grupinho aqui, não pode ter um cara que é pervertido sexualmente ou um cara que é apegado ao dinheiro. É isso que Paulo está dizendo. Agora a pergunta que vem é, tem esse tipo de gente dentro da igreja? Outra pergunta, tinha esse tipo de gente na cidade, lá na igreja de Éfeso? Claro que tinha. Mas Paulo está dizendo, é o que a gente tem que buscar. Nós temos que buscar viver assim, como santos. É uma busca pela perfeição, né? Nós não podemos nunca nos esquecer que a gente tem que buscar o que é certo, tá? Porque isso convém aos santos, ó, no final do versículo 4 aqui, ó, convém aos santos, tá? Não usem, não, que legal, isso aqui não sabia que baixava assim. Não usem linguagem grosseira. Ó, fulano de tal é grosso. Não, os cristãos não podem ser grossos. Tá, então tem que ser uma mãe, tem que ser uma flor do campo que ai meu Deus, mimimi, não pode xingar, não pode falar duro. Não é isso que ele tá falando. Não ser mal educado, não ser grosseiro. Deixa eu ver o que fala aqui. Os caras nem comentaram isso, mano. Não deram bola. Forma positiva de falar. Grosseria, tá. Ó, não usem linguagem grosseira. Pode ser também a questão da palavra torpe. Henrique, Pode falar. seria tipo orientar, só que em amor. É. Seria? Não, pensando no versículo de ontem, não sai da boca de vocês palavra suja. Acho que mais nessa Sim. linha. A grosseria seria palavras sujas, tá? Uhum. Ou, lembrando do livro do Tiago que a gente estudou por causa das tribos, não pode jorrar da mesma fonte água doce e água amarga, lembra? Que a gente estudou para as tribos. Então, nessa linha também, a nossa boca tem que ser para bênção e não para maldição, tá? Linguagem grosseira. Não digam coisas tolas, nem indecentes, que seria também essa questão da grosseria, sujeira, torpe, pois isso não convém. De novo, Paulo está dando um positivo e um negativo. Ontem foi, roubava? Não roube, trabalhe. Hoje usava tua boca para falar besteira, agora usa tua boca para falar o que convém. Tá? Que é o que, ó, pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Qual que é o contrário de usar a boca para amaldiçoar? Para abençoar, para bendizer, para edificar e não amaldiçoar, tá? E aqui, né, a chave de não viver ansioso, de não viver preocupado, de ter uma vida tranquila, em tudo dai graça. Onde é que diz? Tessalonicenses? Em tudo dai. 1 Tessalonicenses 5, isso. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5,18 aqui, ó.
Tá ali, né? Não vou abrir que senão demora muito. Então, a nossa boca tem que estar sempre dando graças. Tem um cara do Dizascope, o Saulo Daniel, ele fala assim, sempre quando o Douglas pergunta como que tá, ele fala, melhor do que eu mereço. É uma boa resposta. Como que tu tá? Melhor do que eu mereço, porque o que eu merecia era estar morto. Então, se eu tô vivo, já é melhor do que eu mereço. Já tem motivo para agradecer, se tá vivo. Tá? Ações de graça na boca, nos lábios. Que seria adoração também, né? Ação de graça nos lábios é adoração. Versículo 5. Fiquem sabendo disso. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta. Aí ele fala que avareza é idolatria. Tem herança no reino de Cristo e de Deus. Imoralidade é o quê? O que é uma pessoa imoral, Joãozinho? O que é moral para Deus? Ah, Joãozinho tá sem mic, né? Ele manda no chat e eu falo dele. Qual que é a lei? Qual que é a lei de Deus? Ah, as gurias não pegaram essa parte, né? Nós discutindo sobre a lei. Acabou a lei, pessoal? Quem é que vai me responder, Godoy? Não, Acabou a lei? acabou. Não, se transformou. Não morreu. Se a lei não acabou, eu posso apedrejar quem eu pegar em adultério. Não, também. Funciona também, né? O João mandou no chat as leis cerimoniais, sim. Não, mas aí tem que ajudar, tem que trazer pro chão aqui, pra conversa. Qual que é a lei que permanece? Qual que é a lei de Cristo? Amar Deus e amar o próximo. Perfeito. Amar Deus e amar o próximo. Essa é a lei de Cristo. E o que seria imoral? Que é não cumprir a moral de Deus? Qualquer É coisa contra isso? essa lei. Não amar a Deus e não amar o próximo. Isso. Odiar Deus e odiar o próximo. Uhum. Então, O João botou no chat ali, ó. As leis cerimoniais, sim, como a circuncisão. Aí ele botou o versículo Mateus 22:37. Isso. Que é o resumo. O cara pergunta qual é o resumo da lei e Jesus dá os dois mandamentos. O mandamento primeiro, amar Deus com todas as coisas, e o segundo mandamento, amar o próximo. Então, as pessoas que não obedecem à lei moral de Deus não vão herdar o reino dos céus. Agora, a pergunta que vem é, eles não vão herdar porque eles não obedecem e nós vamos herdar porque a gente obedece, ou nós vamos herdar porque alguém obedeceu, nós cremos nesse alguém e por isso nós obedecemos. É completamente diferente falar isso. Entendeu? Porque se a gente falar que a gente vai herdar porque a gente obedece, quem nos salvou foi a nossa obediência. Tem que ter cuidado nisso. Entendeu? A gente fala assim, ó, por que tu é salvo? Porque tu obedece? Não. Eu sou salvo por meio da graça, por meio da fé, que foi o que a gente leu em Efésios 2. E por isso eu obedeço. Por causa disso. É uma consequência da minha fé. Tá? As pessoas não vão herdar nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, toda pessoa que é moral, pura e generosa tem a herança. Sim, é isso que ele está falando aqui. Mas não por causa da prática das obras morais, puras e generosas. Mas porque foi salva pela graça, por meio da fé, e por causa disso, somente por causa disso, ela se torna uma pessoa moral, ama o próximo e ama a Deus, pura, vive uma vida de santidade, não comete pecado de moralidade sexual e é generosa. Faz sentido? Esse pacotinho aqui, ó, ao contrário, não é o que te salva. Mas tu é salvo e por isso tu consegue cumprir o contrário desse pacotinho aqui. Tá? Porque senão a gente vai virar pro lado e vai dizer que o outro é imoral porque ele é pior do que nós. Tipo, nós somos superiores a ele porque nós somos moralmente melhores do que eles. Mas qual que era a nossa posição? Morto. E tem uma outra aqui que ele vai dizer, ó, que antigamente nós éramos trevas. Pessoal, onde é que tá, pessoal? No 8. Yeah. Porque no passado vocês eram trevas. Exato. Então nós éramos trevas. A gente nunca pode olhar para o outro
e, tipo assim, nos achar superior, entendeu? Achar que a gente não era trevas antes. Nós éramos trevas, ó, nós estava na posição de inimizade. Nós não estava na posição que a gente acha que a gente estava. Tá? Eu falo a gente porque a maioria das pessoas pensa assim, tá? Aí vocês me permitem falar no nome de vocês. Versículo 6. Não se deixem... Ah, eu pulei a parte mais importante aqui. Ó. Avareza é idolatria. Por que vocês acham que Paulo está falando isso? Paulo tá falando isso? Por causa do tem um Deus foco de grande dinheiro. O pessoal tá afiado. Por causa do Deus Mamon. Se eu sou apegado ao dinheiro, eu tenho um Deus. Como é que é o nome desse Deus? Mamon. E qualquer coisa que toma o lugar de Deus é idolatria. Eu posso idolatrar a Jéssica. Eu posso idolatrar a Cecília. Eu posso idolatrar o estudo bíblico. Se Deus não estiver em primeiro lugar, idolatria. Por isso que ama Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Porque tu vai colocar Deus em primeiro lugar. Buscar e pois em primeiro lugar o reino dos céus. Deus no primeiro lugar, as outras coisas vão ser acrescentadas. Qualquer outra coisa no lugar de Deus, idolatria. Deus no primeiro lugar, adoração. Tá? Faz sentido ou não? É que hoje, pela primeira vez, eu tô olhando a reação de vocês quando eu falo e vocês não estão dando sim. Vocês sempre ficam assim, me olhando assim, daí eu não sei se vocês estão entendendo. Tá entendendo? Sim. Sim. Vocês são inteligentes. Sim. 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 Tá. Versículo 6. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. O que seria uma palavra vazia? Eu vou mudar. Não, eu vou mudar, eu vou mudar. Eu vou mudar, eu vou mudar. E não muda. Não, eu vou mudar, dessa vez eu vou mudar, eu vou mudar. Eu vou mudar por causa que isso está errado. Aí tu, tá, então tá, beleza, vai mudar. E não muda. Isso é palavras vazias. Nós temos que ser reconhecidos por fala e faz. Fala e faz. Fala e cumpre. Entendeu? Porque lá no começo diz assim, ó. Não pode ser nem mencionado entre vocês que vocês vivem uma vida de moralidade sexual, de impureza ou de avareza. Porque as pessoas falam da gente, entendeu? Elas falam do testemunho que a gente dá. Como a gente é luz, a gente tem que ser praticantes. Vamos usar essa... Porque toda a Bíblia está conectada, entendeu? Se Paulo está dizendo, não se deixe enganar com palavras vazias, ele está dizendo que nós temos que ser os que têm as palavras cheias, vamos dizer, que são palavras e ações. Se a gente fala, a gente vive. Entendeu? Porque a gente é da verdade. Tá? Porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Então, falar e não fazer é desobediência. É não cumprir. A ira de Deus vem sobre quem não cumpre. Se a gente promete, se a gente... Porque o que eu tô querendo dizer com promessa é o seguinte, ó. Eu sou cristão. Tu tá prometendo uma coisa. Que Jesus tá falando assim, ó. Pensa bem se tu vai querer me seguir. Jesus fala isso para os discípulos dele. Pensa bem, porque é caro. Não, eu quero. Então, que a tua palavra seja prática com o que tu está confessando. Porque a ira de Deus vem sobre os desobedientes. A justiça de Deus vem sobre a injustiça. Então, nós temos que ser justos. Se a gente fala, a gente cumpre, tá? Que é a crítica que Paulo está fazendo aqui em Éfeso. Versículo 7. Portanto, não participem daquilo que eles fazem. Lembra do eles. A gente falou também numa outra carta lá. Quando Paulo usa o nós e eles, ele está falando, tem uma galera que tá comigo e tá certo. Vocês estão errados. Ele faz o nós e vocês. Que é diferente de dizer, quando nós estávamos mortos em pecados, aí é todo mundo. Quando ele fala assim, não, agora isso é vocês. Eu não estou mais nesse barco. Então a gente tem que estar
atento para a separação que o Paulo está fazendo. Não participem daquilo que eles fazem, um grupo que pratica desobediência. Nós não podemos estar no meio dessa galera. Tá? Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Então, eu conheci Jesus, mas eu não sei dizer o que mudou na minha vida. Espera aí, então tem que ver... Agora nós estamos fazendo classe de cristão contagiante, eu e o Ivan estamos gravando as aulas. Uma das coisas que todos têm que falar é o que mudou na sua vida. Qual foi a sua conversão. O antes de Jesus, a conversão e o depois de Jesus. Tem que estar na ponta da língua a resposta. Porque esse é o nosso testemunho. Entendeu? Antes vocês eram trevas. Agora vocês são luz. Por quê? Teve uma conversão. E a gente tem que saber responder isso. Essa é a razão da nossa fé. A conversão. Tá? Vivam como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Se as trevas estão para imoralidade sexual, impureza e avareza, tá? Imoralidade sexual, impureza e avareza, a luz está para o quê? Bondade, justiça e verdade. Bondade, justiça e verdade. Bondade, justiça e verdade é da luz, das trevas, impureza, imoralidade sexual, impureza e avareza. Tá? Tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. O Paulo está dizendo, se vocês forem bons, justos e verdadeiros, vocês vão descobrir o que é agradável ao Senhor. No versículo 10 ali. Aí, o mais difícil desse texto para mim é o 11. O 11 diz assim: não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Esse 11, por exemplo, assim, pensando em 1 João lá, nós não podemos ser amigos do mundo, porque a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Então ele está dizendo assim, se você for amigo do mundo, você está sendo cúmplice. E você não está reprovando a obra. Que é tipo assim, mas não é tão errado assim. Quando começa com o não tão errado assim, é o que Paulo está dizendo aqui. Vocês não estão reprovando as obras das trevas. Qual que é as obras das trevas? Qual que é as 3 obras das trevas? Imoralidade, impureza e avareza. Exato. Se tu vê isso e não reprova, tu está sendo o quê? Cúmplice das trevas. Tá? Pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até de mencionar. Aí Paulo, sei lá o que Paulo estava na cabeça aqui. A gente abre chance para nós pensar qualquer tipo de coisa. O que os filhos das trevas fazem em secreto? Inúmeras coisas, não podemos nem mencionar aqui. Verso 13. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Que é o quê? A minha mãe falava muito isso. A mentira tem a perna curta. Por quê? Porque uma hora a mentira vem à tona. Né? Porque a luz se manifesta. E aonde a luz se manifesta, a gente consegue ver os defeitos. Entendeu? A luz se manifesta e reprova as obras das trevas. Porque tudo o que se manifesta é luz. Aí o que está dizendo aqui? João 3,20. Vamos ver o que o Senhor Jesus está falando? Pois, olha só. A condenação é esta. O que é o 3,16, pessoal? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Palavras do Senhor Jesus. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Jesus não veio condenar. Por que Jesus não veio condenar? Porque a gente já está condenado. A humanidade vai para o inferno. Essa é a verdade da Bíblia. Quando Adão virou as costas para Deus e nós viramos as costas para Deus em Adão, a gente assumiu a posição de linha para o inferno. Nós estamos indo para o inferno. Quando Jesus vem, ele só dá a chance
da gente se desviar do caminho para o inferno. Porque ele diz assim, ó, eu não vim para condenar, mas para que o mundo seja salvo. Versículo 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Ele não precisa condenar, já está. Porque não crê no nome do Filho unigênito, porque não crê no nome do Filho unigênito, Filho de Deus. Ah, que estranho essa parte. 19. A condenação é esta. A luz veio a condenação é esta. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O que tu faz quando tu tem um pecado? O que tu faz quando tu tem trevas? Tu não deixa ninguém ver. Porque tu ama mais as trevas e tu encobre os pecados para que ninguém veja. Tu esconde. A gente fala muito isso nos teens. Joga lá naquela gaveta que ninguém acha. Porque se a luz entra aonde tem pecado, gera arrependimento. E o começo do arrependimento, ninguém gosta. Aquele sentimento de, preciso corrigir minha vida, preciso mudar. A conversão é um processo que, na verdade, para a nossa carne, vai matando a nossa carne, vai desnutrindo a nossa carne para o espírito vivificar. Entendeu? Por isso que os homens não quiseram. Ih, lá vem a luz. O que tu faz? Não quero a luz. Entendeu? Vou fazer um exemplo aqui. Aqui, ó. A luz aí, ó. Ninguém quer a luz. Só para ficar mais claro. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. O que Paulo estava escrevendo aqui? Lá em Éfeso? O que Jesus está falando aqui. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus, que é o que ele está falando aqui, ó. Porque tudo que se manifesta é luz. Quando é mais ou menos assim, ó. Quando tu tá fazendo uma coisa errada, tu não quer que ninguém veja. Quando tu tá fazendo uma coisa certa, tu quer mais que descubram. Tu quer mais que olhe teu extrato. Tu quer mais que seja divulgado as coisas. Por quê? Tu tem certeza que tá certo. Tá? E aproveitando um gancho aqui, eu vou abrir uma outra, tá? Depois para vocês falar. Quando fala aqui, ó, que as obras da luz são justiça, as obras das trevas são injustiça. E tem acontecido agora nos Estados Unidos as manifestações por causa do George Floyd, lá, da questão do racismo nos Estados Unidos. Né? Se nós que somos da luz, quando vemos atos de injustiça das trevas, que seria o racismo, e não nos manifestamos, o que a gente está fazendo? Sendo cúmplice. A gente está sendo cúmplice e a injustiça está operando e imperando porque os justos se calaram. Entendeu? Então a gente tem que se manifestar e protestar pacificamente. Muito importante essa última parte. Martin Luther King, tá, pessoal? Eu acho que é isso.